Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Caoscast, o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, em parceria com o UOL-TAB. Por aqui, você já sabe, a cada 2 semanas, a gente se reúne para fritar ideias e pirar o cabeção sobre antropologia, comportamento, consumo e outras cositas mais. O tema de hoje é medicalização da beleza. Não sei se você sabe, o pessoal tá tomando umas coisinhas para ficar bonito. Vemos que esse negócio aí nos últimos tempos da beleza tem caminhado numa direção bastante delicada, né? As selfies do Instagram têm revelado que o pessoal tá meio fora da casinha quando tá pensando os padrões estéticos. E é sobre esse tema que a gente vai discutir hoje. Você sabe muito bem que eu não faço isso sozinho, faço isso sempre muito bem acompanhado do meu time de caóticos hermanos dessa nave. Marina Ruali, que é head de pesquisas do Grupo Consumoteca, está por aqui. Rebeca de Moraes, que pensa beleza no hoje e no amanhã, como ninguém, também veio. E Tiago Faria, que é um esteta, também está por aqui. Marina, você é jovem, mas já teve vontade de fazer algum procedimento estético? Nossa, quem nunca, não é mesmo? Acho que bastante. Já tive vários, mas caiu sempre numa problematização comigo mesma e acho que algum procedimento mais raiz, acho que eu ainda não fiz, mas não quer dizer que eu não possa vir a fazer. Mas eu lembro de uma época teve uma época que os meus algoritmos devem ter captado que eu devia estar com uma autoestima muito baixa, porque começou a vir um negócio de faz botox, faz bichectomia, faz papada, olha antes e depois, que eu comecei a cair num loop de ver várias coisas e tava com vontade de fazer. É bizarro o impacto que essas coisas têm sobre a gente, mas depois eu fui. Bichectomia, não. É só pelo nome já é péssimo. Mas Já é olha, péssimo. Tiago e Rebeca já temos, certamente já temos amigos que estão investindo pesado no Botox. E eu sempre levo susto, porque eu não sei se eu posso falar, não sei se eu fico quieto, mas eu, inclusive nessas 2 últimas semanas aí, vi muita gente que nunca pensei que ia aplicar esse negócio só mexendo a pálpebra, não mexendo mais nada. Mas eu te entendo, eu também tenho vontade, mas acho um pouco estranho essa coisa de você ter que ser cuidado pelos outros porque tá sem a pálpebra, né? Ou porque fez aquela ficar internado por causa de uma bichectomia. Isso me traz um pouco de repúdio a essa ideia, mas É, defendo que todos tenham o direito de sim. fazer. Não, e eu tô para fazer os 30 e meus amigos já ficam, prepara, que depois dos 30 você entra no botox preventivo. E eu fiquei, gente, mas tem botox preventivo? Tem esse termo agora? E aí tem todo um universo, tem chip da beleza. Meus amigos já estão por dentro de um monte de coisa. Porque eu não sou boa nem para tomar remédio quando eu preciso tomar mesmo, que dirá por questões estéticas, mas a coisa tá grande aí, que é o que a gente pesquisou para o episódio de hoje. Rebeca de Moraes, não sei se já fez algum procedimento estético, mas uma saída agora frequente são os filtros, né? O pessoal está se agarrando num filtro preferido para ficar melhorzinho para os outros. Você está como? Eu queria falar em defesa da medicina estética, que tem usos e usos dessas coisas, né? Acho que tem mesmo o botox, acho que tem alguns procedimentos muito novos e muito tecnológicos aplicados por médicos que têm essa visão aí também muito contemporânea de uma estética mais natural, né? De um uso de colágeno, não sei o quê, que não necessariamente trava a testa, né? Nunca fiz, porém estou aqui já me preparando para isso, né, seja pelo meu discurso. Nunca fiz nada invasivo também, mas também olho para isso com muita atenção, esse desejo de ter uma cara que não parece nada, uma cara que fica parecendo fora do tempo, às vezes, né? Você me perguntou de filtro, Isso. claro que já usei, eu acho que é muito difícil, né? Tem uma curiosidade que você aperta o botão no mínimo para olhar lá. A Anitta, esses dias, ela gravou uns stories com a Carolina Dickman, que as duas agora moram em Miami, né? E a Anitta dizendo: Olha, ô Carol, você tá tão bem. E a Carol acho que tem 43 anos, uma coisa dessa. Ah, tá E a muito Anitta bem tem mesmo. 28, né? E ela disse: Você tá tão bem que se a gente andar na rua, as pessoas vão achar que eu sou mais velha que você. Porque eu tenho tanta plástica que ninguém consegue identificar mais quantos anos eu tenho. Então, esse eu também tenho medo desse negócio, ficar com cara de idade nenhuma, né? Que é terrível. Mas eu acho interessante a coisa dos filtros para a gente observar do ponto de vista de quem pesquisa,
Que estética é essa que está se buscando, né? Né? E aí os filtros são, em geral, racistas, né? Porque eles são embranquecedores, eles tratam ali, eles têm uma visão ali, um bias, né? Muito claro quando são construídos. Tiago Faria é um esteta na vida e também gosta de se cuidar. Eu adoro que minha avó falaria isso, fulano se cuida, né? Se Gosta cuida, de se muito cuidar. bom. Você já se agarrou a algum procedimento desse aí? Você acha que para os homens é diferente? A gente tem um pouco mais de liberdade, é verdade, de lidar com o processo de envelhecimento, né? E com as falhas, com muitas aspas, desse corpo. As mulheres não são muito mais cobradas por isso. Mas como é que você lida com esse negócio? Cara, eu nunca fiz nada, não, agressivo. Eu tenho medo porque eu sou cagão, tenho medo. No rosto eu tenho pavor de mexer. O que tem muito, acho que dentro do ambiente masculino, que acho que vale pontuar, é esse ambiente gay, né? Acho que tem um grau de exigência nesse grupo que é muito superior se a gente pensar num homem heterossexual de uma forma geral, né? Acho que tem uma lógica narcísica aí de guetos por aproximação estética, por tipo de construção corpórea, né? Só o bombado anda com bombado, que fez crescer muito nos últimos tempos a coisa da medicina esportiva para fazer a construção do seu próprio corpo. Então, conheço muita gente que transfigurou o seu corpo, assim, não só de procedimento, mas tomando umas bolinhas, tomando umas coisas. Mas eu sou do time da Marina, a gente é aquariano, a gente esquece de tomar a bolinha. Eu até fiz um negocinho aí, mas aí eu paguei caríssimo, eu tomei uns 5 dias, depois eu esqueci, ficou lá no canto. Sou eu. Olha, eu não sou aquariano, mas eu tenho ascendente em aquário. E eu sou uma negação também para qualquer tratamento, porque eu esqueço. Você vai fazer os 5 passos do skincare, aí você se empolga na primeira semana, na terceira você já não está fazendo nem o primeiro, já mudou a ordem, aí um dia você faz os 5 passos, no outro você dorme com maquiagem na cara. Acontece. Minha gente, vocês já sabem que quando o problema está muito complicado, a gente chama a gente para entender melhor esse desafio, né? Que é a vida e sociedade. Marina Ruali, quem vem? Michel, para esse episódio a gente falou com a Juliana Santos, que é uma estilista, que é também uma digital influencer. Então acho que ela tem todo já um contato com as mulheres nesse universo da beleza, até porque ela faz vestido de noiva, que eu acho que é uma data que envolve toda uma expectativa em relação à beleza, mas ela traz para a gente um pouco da experiência dela, né, com essa questão de beleza e de intervenções estéticas. Eu acho que o problema nem é tantas pessoas estarem procurando. Foi até uma coisa que eu expliquei quando eu fui colocar silicone, fui fazer minhas cirurgias. Quando eu fiz as minhas cirurgias, eu já estava com 30 anos de idade. 30 não, gente, 33. Eu só fui recorrer a procedimento estético, realmente assim, mais pesado, quando realmente eu não tinha mais o que fazer. Eu não tinha 19 anos e tinha um corpinho lindo e perfeito, e só porque a blogueirinha estava fazendo a barriga um pouco mais trincada numa lipoled, que eu achei que eu com 19 anos tinha que me preocupar com aquilo e fazer também. Até porque quando eu tinha 19 anos, tá, gente, que já faz um tempinho, faz aí mais ou menos, sei lá, quantos anos eu tenho? 35, 20, 15 anos, 15, 16 anos. Há 16 anos atrás a gente não tinha, né? Eu lembro quando a minha irmã fez plástica, eu tinha uns 20 anos e eu achei muito. Tipo, eu com 17, 19 anos, não sabia nem que era plástica direito. Então a gente não tinha esse acesso, era algo muito caro, pouquíssimas informações. Então a gente não tinha, a gente como adolescente, a gente não prospectava nunca fazer uma plástica, né? Tipo, eu lembro de uma amiga que precisou fazer plástica, mas para reduzir mama, porque a perda dela era muito grande, e ela com 14, 15 anos tinha dores fortíssimas de coluna, então ela reduziu mama, mas eu não via alguém da minha idade, 19, 20 anos, na época, colocando silicone, era algo assim. A primeira pessoa que eu conheci com silicone estava na faculdade, gente. Eu entrei na faculdade, a gente não tinha isso nas nossas vidas. E hoje em dia, tá em tudo que é lugar. Então acaba que quando a gente vê isso em tudo que é lugar, todo mundo fazendo, todo mundo dando certo, todo mundo ficando bom, e ainda por cima pessoas muito jovens fazendo, eu acho que é isso que está facilitando tanto que esses procedimentos têm aumentados. Tanto que eu lembro que quando na faculdade de moda a gente falava muito sobre beleza, e eu sempre falava assim, não, eu acho que procedimentos são necessários em algumas idades e em alguns momentos da vida, eu não sou 100% contra, mas eu sempre, quando eu falava isso, eu imaginava mais ou menos como eu estou hoje, com 30 e poucos anos, começando a fazer procedimentos pequenos para ir melhorando, não, que o tempo vai deteriorando de acordo com as minhas necessidades, não de acordo com um padrão de beleza imposto ou porque está todo mundo fazendo. Eu acho que esse que é o principal diferencial. Pode fazer? Pode fazer, seu corpo, suas regras. Precisa fazer?
é de bom tom? Eu acho que é essa que é a principal pergunta que a maioria das pessoas não se fazem. Se é realmente necessário ou se a pessoa está fazendo só para seguir uma ondinha, uma modinha. Legal a fala dela. Aliás, eu sou uma seguidora e indico aqui para que vocês acompanhem o trabalho dela no @estilistajuliana. Diante dessas questões que a sociedade vai colocando para a gente, você sabe bem que os recursos estão aí, né? Para quem quer. O universo todo da medicina, dos cuidados estéticos, vem apostando cada vez mais num conjunto de novos procedimentos que ajudam a todo mundo a encontrar a sua percepção de beleza individual. O conceito por si só já é amplo pra caramba, né? Você tem muita gente com visão de percepção de beleza, de belo, do que é bonito, completamente diferente. E aí, nesse negócio, você já sabe, né? Quando a gente tem debate sobre um determinado assunto, quando a gente tem diferentes visões sobre um determinado conceito, tá mais do que na hora da gente explicar. E para explicar, precisamos do nome aos bois. Nome aos bois. Marina Roali, hein? Qual é o nome do boi de hoje? Olha, Michel, hoje a gente vai falar de beleza programada. Tá ligado na beleza programada? Com agenda? É uma programação que vai muito além disso, porque beleza programada que a gente está trazendo aqui é esse novo padrão de beleza que vem se costurando aí nesses tempos de algoritmos. A gente sabe que a gente vem desconstruindo uma série de narrativas ali, de padrões que foram impostos ao longo dos tempos por conta de todo o empoderamento feminino, feminismo e tudo mais. O que trouxe aí para o mundo midiático mais diversidade, mais representatividade. Mas, por outro lado, tem um paradoxo aí que a gente vê uma certa homogeneização da beleza, calcada muito num discurso do já que você é dona do seu mundo, da sua vida, busque sua melhor versão. Por que não, né? Se a gente está sempre em busca de uma melhor autoestima, para ficar bem com você mesmo, na sua pele. E a questão aqui não é a gente demonizar aí quem faz procedimentos estéticos, nada disso, mas a gente trazer perguntas e questionamentos sobre a quem interessa essa melhor versão de fato. E será que essa melhor versão, de fato, realmente não está cumprindo nenhum padrão, né? Tem vários discursos que se mesclam aí. Então, falar que a sociedade do consumo estipula padrões de beleza, a gente sabe que não é novidade, né? Acho que isso sempre existiu, cada era teve seu padrão. Falar que intervenções, tratamentos estéticos estão aí para ajudar as pessoas a fazerem manutenção do padrão também não é novo, né? A gente sabe que já há algumas décadas a gente convive com a tecnologia, a evolução da medicina aí sendo usada para isso. Mas o que a gente quer trazer uma luz aqui é que como a gente evoluiu, coisas que antes você precisava se colocar ali numa sala de cirurgia, com anestesia, com dias de recuperação, com a evolução de ponta, a gente tem algumas intervenções que podem ser feitas ali na cadeira do próprio dentista. Então a gente tem até uma certa banalização, né, de alguns procedimentos. E a forma como eles vêm sendo abordados nas redes sociais por aqueles pacientes que fizeram, cai num certo romantismo. Não é à toa que a gente vê aí um monte de médico no TikTok e profissionais aí da indústria da estética e vídeos de antes e depois e um monte de trends aí com nomes da boca do momento, do nariz do momento, da bunda do momento. E a gente vai vendo que, de repente, alguma parte do corpo ela vai enquadrada como se fosse um produtinho, né? Uma trend aí do momento que você segue ou não segue. Esse negócio aí, só para fazer aqui um adendo, né? Vocês não assistem a Fazenda porque são outro tipo de gente, gostam de coisa melhor, mas eu gosto da Fazenda. E na Fazenda tem dois casos que eu acho que são bem representativos desse momento, né? Um é o caso da Lisiane Gutierrez, que é a Lisiane da aglomeração, aquela que foi pega uma vez dizendo que a polícia tinha que ir bater em festa ilegal na favela, não nos jardins. Era uma influenciadora, blogueira, já participou até daquele programa que eu adoro, Botted, lá do canal I, né, de gente que vai para esse médico para tentar resolver os problemas de uma plástica. E ela sofre, vem sofrendo cada vez mais com isso, porque fez uma harmonização facial e não deu muito certo. E vem batalhando. E outra é um caso de Steph, uma coisa dessa, influenciadora do TikTok, negra, que por conta, né, do apelo do racismo, da pressão social sobre a própria imagem, fez uma rinoplastia que também deu errado, quase perdeu o nariz, e tem um narizinho lá meio fora do lugar por conta disso. A pressão é gigante, né? Então essa busca pela melhor versão da gente mesmo impacta muito o dia a dia da nossa vida e redefine, né, Tiago? O que a medicina é, né? Sem dúvida, Michel. Acho bem curioso pensar que a finalidade clássica da medicina sempre foi muito atrelada à ideia da doença, né? Ou a busca pela cura, ou por um padrão de saudabilidade.
Mas quando a gente fala dessa medicina da beleza ou da medicina estética, esse jogo muda, né? Cria uma camada nova de atribuição de função a essa ciência médica. Um artigo feito pelo médico Paulo Polineto e da antropóloga Sandra Capone evidencia muito como a medicina da beleza surgiu aí como uma forma de tratar um problema que é muito recorrente contemporaneamente e que afeta muita gente, que é a questão da baixa autoestima, né? Tem uma demanda que surge, então, a partir dessa questão da saúde mental. Acho que essa dificuldade de reconhecer a própria beleza a partir do seu padrão surge muito desse descompasso entre a ideia de um corpo ideal, que é uma construção, em geral, fantasiosa, e o corpo real de uma pessoa média, né? Então, acho que essa realidade social cria aí um mercado gigantesco de procedimento estético. Se você não gosta do seu corpo, em tese, você pode modificar. No passado, tinha uma questão da moralidade médica que encarava uma cirurgia como um procedimento de alto risco que, de fato, está sempre iminente, né? Esse tipo de procedimento, em geral, só era acatado pelo médico em casos mais extremos de disformia corporal ou que, de fato, trouxesse um benefício direto à saúde física do paciente. Acho que um exemplo muito clássico do passado eram aquelas plásticas de nariz que traziam uma otimização estética, mas que também trazia a correção de um desvio de septo para a pessoa respirar melhor. Então, tinha um caráter funcional nessa operação. Se a estética não viesse como um acréscimo, os médicos tinham muito mais ressalva, muito mais pudor de interferir no corpo do paciente. Então, acho que esse discurso da beleza foi sendo moldado de tal forma que, a partir dos anos 60, começa a ter essa mudança do conceito da medicina e ela também abraça esse legado estético, agindo em tese aí sobre a saúde mental das pessoas, ou a rigor sobre esse pretexto. Ou seja, as cirurgias estariam na busca não de uma cura, não só do corpo, mas também da autoestima das pessoas, fazendo com que elas recuperassem, através desse procedimento, a sua própria autoconfiança. A gente teve que ir criando justificativas que fossem plausíveis para a gente estar numa sala de cirurgia. E eu fiquei pensando num caso meu, porque no início aqui do episódio, o Michel perguntou se eu tinha já feito alguma intervenção estética, eu disse que não. Mas com 6 anos de idade, eu nem sei se vocês sabem, eu fiz uma cirurgia de orelha de abano. Para mim, isso nunca foi estético, porque era uma correção. E assim, era justificável. A grande preocupação da minha mãe de eu fazer essa cirurgia era para não sofrer bullying na escola. E ela tinha um acordo com meu pai. Meu pai era contra eu fazer. E minha mãe falou, se algum dia a minha filha me questionar e reclamar da orelha dela, eu vou fazer. E a minha mãe disse que a primeira vez que eu estava penteando o meu cabelo, perguntei por que minha orelha não era igual dos meus coleguinhas e a da minha mãe, o coração dela ficou apertado. Ela falou, vou fazer. Como que tinha um discurso amarrado ali, eu nunca nem vi como algo estético, mas acho que encaixa muito com isso, né? Eu acho que tem um ponto no que você fala, no que o Thiago fala, que a medicina, de certa forma, ela ainda se apoia sobre essa ideia de que ela está ali para curar, né, alguma coisa. Só que o problema agora, ele não é biológico, né? Não é social, porque o bullying é social. É social, né? O problema é social. Então, você faz uma intervenção médica para cura, que é estética, para curar um problema social, né? Eu acho que é muito interessante e rico pra caramba para a gente pensar aqui nesse episódio de hoje. Então, a autoestima é social. Então, os estetas aí, os médicos, esteticistas, os dermatologistas, os cirurgiões plásticos, de certa forma, eles intervêm no corpo para curar a autoestima, né, Rebeca? Pois é, eu acho interessante pensar sobre isso, porque a busca da beleza é muito interessante, né? Eu acho que é indissociável da nossa experiência humana, da nossa experiência social, se interessar por como você se apresenta. Eu acho que é uma experiência muito rica e parte da nossa experiência na sociedade, mas eu acho que tem uma questão também que aspecto da beleza que a gente está deixando de fora quando a gente fala dessa medicalização ou dessa homogeneização. Porque eu acho que a beleza pode ser uma coisa muito gostosa quando praticada, né? A busca da beleza, né? O processo, a busca por que seja a melhor versão de você ou uma versão diferente de você, ou enfim, eu acho que essa busca tem alguma coisa de muito satisfatória, de muito gostoso no processo. Quando a gente passa a olhar para isso como um buraco que tem que ser preenchido, né, que é essa busca neurótica de você, né, tampar esse buraco e resolver a sua vida, fica muito mais complicado, né? Eu acho que é um pouco essa a promessa dessa medicina, né? Por um lado, ela te oferece um produto e, por outro, te diz que se você tem esse produto, você vai ser feliz para sempre. Quer dizer, entrou
na lógica do capitalismo, uma coisa que é muito, muito orgânica, enfim, é seu corpo. Então, acho que isso torna a questão complicada quando a gente vai se afastando um pouco dessa ideia da beleza como uma experiência humana, como alguma coisa para ser praticado e curtido, né? Na verdade, daí você vai em busca de um tratamento para suprir essa necessidade e para cessar com essa doença, que daí você vai ficar feliz, enfim. Acho que a gente se afasta de alguma coisa muito legal quando a gente entra nesse processo. E se a gente está falando, de certa forma, de beleza como um produto, né? Eu vou ali e compro uma intervenção, eu vou ali e compro uma correção, eu vou ali e compro alguma coisa. É interessante que a medicina, ou mesmo a nossa própria relação com a autoestima, ou mesmo a nossa própria relação com os produtos que nos ajudam a nos sentir melhor nesse aspecto da beleza, né? Com a gente mesmo, da autoestima, eles vão sofrendo as demandas, né, e as interrupções e as transformações do mercado. E é interessante notar, né, que quando a gente olha para os padrões de beleza do passado e para os padrões de beleza de hoje, e quando a gente olha para as intervenções estéticas que no passado eram feitas e para as de hoje, a gente consegue muito facilmente perceber uma moralidade agindo sobre isso, né? Ninguém achava normal fazer uma cirurgia para diminuir bochecha há 40 anos atrás. Ninguém achava normal você entrar numa loja de shopping e sair com uma harmonização facial, e hoje a gente acha. E do mesmo jeito que ninguém achava normal, sei lá, 40 anos atrás, consumir farinha, que é o whey protein, e achar que aquilo era comida e agora acha que é. Né? Então, essa moralidade que impacta, de certa forma, toda a nossa atividade de consumo, ela começa a impactar também a maneira como a gente consome produtos estéticos, cirurgias e todo esse universo das intervenções dessa beleza programada, né? O que é interessante notar é que se na boa parte da vida, né, dos campos da nossa vida, a gente, com o processo civilizatório, né, e com o aumento do desenvolvimento das sociedades, aí não estou falando no sentido evolutivo, estou falando mesmo do caminhar, há um aumento da moralidade sobre as nossas vidas, em relação aos padrões estéticos, isso tem diminuído, né? Cada vez mais a gente tem aceitado mais intervenções estéticas como possíveis para conseguir fazer isso, e até ostentado, né? Um dos reflexos, eu acho, desse movimento é a quantidade de antes e depois, né? É gente fazendo antes e depois porque tomou whey protein, é gente fazendo antes e depois porque fez dieta, é gente fazendo antes e depois porque fez harmonização facial, e isso dá clique, isso gera movimento, isso tem valor de conversa na nossa sociedade, o que é um ponto muito interessante que marca esse mercado, né? E não é à toa que a gente vê esse tanto de vídeo de transformações, mas ele ainda é predominante entre mulheres, né, Michel? Acho que a gente ainda tem essa questão de ainda ser um mercado ali muito pautado no feminino. Outro dia eu li que a LipoLed, que é aquela lipo que faz uma barriga de tanquinho, ela foi pensada, ela bombou agora, de 1 ano, 2 anos para cá, mas ela foi lançada já há uns 5, 6 anos para o mercado masculino, que a ideia era que os homens iam ter o sonho de fazer a barriga de tanquinho. E aí não colou muito com eles. Aí resolveram entubar como um padrão para as mulheres, e aí agora tem um monte de influenciadora fazendo, que agora a mulher tem que ter a barriga ali do six-pack, do tanquinho. Então, é muito louco, né? A gente vem desconstruindo uma série de questões aí em relação a padrão, mas o que me parece é que a gente não se libertou do padrão. O que a gente fez foi mudar um pouco o discurso. Assim. Antes tinha uma coisa de uma mulher que entrava no padrão para agradar ao outro, né? Principalmente o olhar ali numa visão heteronormativa para a coisa de agradar o homem. E hoje não, é uma coisa não, eu vou ficar bem para mim, porque eu vou conquistar o mundo, porque se eu estiver bem com a minha imagem, eu vou ser girl boss, eu vou fazer e vou acontecer, mas ela ainda está mudando. Então tem muito esse discurso do preciso investir na imagem, porque quando eu invisto na minha imagem, eu fico mais poderosa, as pessoas me respeitam, tem uma cobrança maior. Só a gente vê nesse tempo aí que a gente trabalha em call, que muitas mulheres abriram mão do dress code de ir para trabalho. Geralmente a mulher ainda entra, quantas vezes a gente entra num call, você vê uma mulher pedir desculpa, desculpa que eu tô descabelada, porque eu não tô arrumada,
o homem não fica pedindo desculpa, sabe, pela forma como ele se apresenta. Então a gente traz isso muito arraigado de uma ideia de que se você não está se cuidando, você é desleixada, né? Se você não cuida do seu corpo, imagina o seu trabalho. Se você não tem um cuidado com você, né? Imagina com o resto. Isso ainda se mistura muito mais com essa questão de como a gente envelhece, né? De como envelhecer para a mulher é uma questão, de quando você se mantém jovem, te elogiam, né? Falam, nossa, fulano, você nem parece tua idade, como se fosse um grande elogio, né? Como se a tua idade fosse um crime. E a gente vem vendo, assim, a gente tem acompanhado em algumas pesquisas aqui no grupo, esse desafio aí para as mulheres, e um dos maiores para elas, embora elas tenham trabalhado para caramba a aceitação nos últimos anos, e entender ali que você não está dentro do padrão de peso, de pele, de uma série de coisas, mas o envelhecer ainda é algo que pesa muito, principalmente para as mulheres millennials. 25% das entrevistadas dessa geração entende como um grande desafio perder essa perda de beleza conforme envelhecem. Como se a beleza tivesse atrelado à juventude. E vamos falar perda de beleza aqui numa visão de padrão, né? Porque quem determina que você perde ou ganha beleza, né? Porque em algum momento associaram juventude a um padrão de beleza também. Enquanto o homem vai virando o garanhão da novela, lá no estilo Zé Maier, e aí ele envelhece, ele fica na melhor forma, homem é como vinho, esse tipo de coisa que a gente sempre ouviu por aí. A mulher não, né? Ela vai perdendo o seu valor estético. Sabe outra coisa que isso que vocês estão falando me faz pensar? Não sei se vocês já passaram por alguma coisa desse tipo, porque às vezes, eu entendo que muitas vezes você está muito afim de fazer, sei lá, um procedimento, alguma coisa, cortar cabelo, mudar a cor, aí você faz, aquilo de fato faz você ficar bem, mas nunca aconteceu com vocês? Às vezes você quer tanto alguma coisa, porque você está tão achando que você vai ser mais feliz depois daquilo, você faz e de repente, assim, nada mudou. Fico pensando se essas pessoas todas que fazem o Hashtag procedimento toda vez. sempre... Você vai gastar, você acha que vai mudar a tua vida e não acontece nada. Aí você faz o quê, né? A promessa é muito maior, né? Eu fico pensando se todo... É que a gente não vê fora dos stories, né? Mas eu fico pensando se todo mundo que faz esses procedimentos todos, de fato, assim, depois que... Cheguei lá, sabe? Assim, cheguei lá, tirei a foto com aquela barriga tanquinho, sabe o quê? E aí, rolou? Né? Você ficou mais feliz? Assim, sua vida mudou? Porque eu acho que pode ser que sim, porque eu acho que tem coisas que elas servem para fazer a gente feliz e tá ótimo, né? Mas eu acho que tem vezes que não, né? Assim, muitas, talvez, todas, quase todas, como disse o Tina. Mas esse, Rebeca, eu acho que é um ponto importante de qualquer atividade de consumo e marca ainda mais, né, essa virada dos procedimentos estéticos, né, para deixar de ser só uma correção e virar verdadeiramente um objeto de consumo. Porque é assim que a gente tem também quando quer comprar uma bolsa nova, um sapato novo, um carro novo, um apartamento novo, né? Você acredita de verdade que depois da compra daquele objeto, a tua vida vai mudar infinitamente para melhor. Esse é o grande motivador de compra de boa parte dos consumidores desde o final do século XIX para cá, né? O que alguns especialistas vão chamar de daydreaming, né? Que é a capacidade que o consumo tem de te permitir sonhar mais do que só quando você deita na cama e dorme. E isso, como a Marina colocou, e você colocou muito bem também, é mais forte entre as mulheres, né? Porque essa cobrança é infinitamente maior para elas em relação à aparência e o rosto. Isso atravessa gerações, né? Pois é, a cobrança vira um incentivo para a mudança. Nas nossas pesquisas aqui, a gente viu que 53% das mulheres dizem que gostam, de maneira geral, do corpo, mas sempre estão tentando mudar aquelas partes que não satisfazem tanto. E esse monitoramento do corpo alheio, que os outros acabam impondo, sobretudo, claro, aos corpos femininos, é alguma coisa que afeta a maioria das gerações. Nas pesquisas, tanto as mulheres da geração Z, quanto as millennials e também as da geração X, têm um índice de resposta muito parecido dentro dessa categoria. Então, independentemente aí da idade, a grande maioria das mulheres acabam, sim, sendo altamente influenciadas pelos discursos de que precisam mudar alguma coisa, enfim, tem alguma coisa no corpo delas que não se encaixa ao padrão vigente e que deveria se encaixar. O jogo que acho que é importante é que nesse processo de começo de retomada, né, desse mundo pós-pandemia, o que vai ficar para tudo sempre, eu acho que é o aumento da digitalização. A gente já falou isso em outros episódios aqui. E o ponto importante é que esse aumento dessa digitalização
ou essa valorização de, ao invés de um contato, de uma conexão via telas, tem aumentado pra caramba a estética, a busca por uma melhor estética do rosto. Todo mundo deslocou, de certa forma, as lentes, né, do corpo como um todo só para o rosto, né? O que é importante é que, como a Rebeca colocou, esse aumento, essa pressão, essa preocupação maior com a estética do rosto, ela é infinitamente mais forte sobre as mulheres do que sobre os homens também. Segundo uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Michigan, lá nos Estados Unidos, né, 13,8% das mulheres, ao contrário de só 5,5% dos homens, sofrem de um negócio que os especialistas têm chamado de atenção autocentrada, que é uma estafa e uma exaustão de, durante uma conversa, ou durante uma reunião, ou durante uma live, ou coisa do tipo, você não só está prestando atenção no outro e naquilo que está sendo tratado, mas você está devotando grande parte do teu esforço intelectual para ficar olhando para a tua própria imagem, para ver se você está saindo bem no vídeo. Essa exposição excessiva e essa preocupação excessiva sobre aquela ruguinha debaixo do olho, ou aquele pé de galinha, ou o tal do bigode chinês, ou o tal do cabelo, se está no lugar ou não está no lugar, tem gerado ali uma preocupação muito grande e sofrimento para boa parte das mulheres nesse mundo marcado por telas. E aí a gente começa a ver que isso gera quase um movimento de reação a esse aumento da preocupação com o próprio rosto, porque os procedimentos estéticos como harmonização facial, botox, preenchimento de lábio, rinoplastia, vem crescendo com uma velocidade gigantesca para dar conta desse sofrimento gerado pelo enquadramento de uma vida só aqui, né, do queixo para cima. O reflexo disso que você está falando, né, Michel? Acho que vem muito da quantidade gigantesca de filtros que otimizam essa beleza facial disponível nas redes sociais. É curioso que o filtro é um exemplo emblemático dessa mudança, porque ele começou dentro de um lugar fã, de brincadeira, e foi indo para esse lugar efetivamente estético, né? De tentar retirar suas imperfeições, entre muitas aspas, e encaixar isso em imagem ao padrão de beleza vigente. Acho que ao passo que está todo mundo, aspas, perfeito nas fotos, você passa a questionar as suas imperfeições. Vem a sensação de que você é o patinho feio do rolê, né? A gente vai se esquecendo que o referencial que a gente assume é uma construção digital. E aí a gente começa a tentar aproximar nossos corpos desses padrões. Isso explica em grande medida o boom de cirurgias que a gente teve nos últimos anos. Acho que até o estereótipo aí do corpo brasileiro se tornou uma tendência estética nos Estados Unidos, por exemplo. Lá é muito comum fazer a Brazilian Butt Lift, que é uma cirurgia para você ficar com a cintura mais fina e a bunda maior. A gente observa uma explosão da trend, como o Michel estava falando, de comparar o antes e depois cirúrgico, romantizando um pouco a ideia de uma mudança estética fácil, sem colocar na balança os riscos que esses procedimentos inevitavelmente significam, né? A gente já teve alguns exemplos aqui, mas recentemente me lembrei do caso da Linda Evangelista, que quase desfigurou o rosto por conta de um procedimento estético mal resolvido, e uma mulher linda, né? Então, essa vulgarização da cirurgia estética também preocupa, ao passo que os padrões de beleza também são mutáveis, né? De tempos em tempos, o conceito do que é belo vai se transformando e vai sofrendo uma influência do cenário social e cultural. Lembra da febre do peitão de silicone? Na última década, muitas mulheres passaram a retirar suas próteses porque passou a vigorar uma estética de um seio mais natural. Então, acho que o ponto o problema não é você querer mexer em alguma coisa do seu corpo se isso te incomoda. A ciência também está aí e serve para isso. Mas acho que é fundamental entender de onde vem essa motivação, né? E talvez tudo bem você querer fazer porque você quer entrar no padrão, mas é bom você ter consciência de que você está fazendo para entrar no padrão e o que você ganha com isso, o que você perde, né? Para não cair naquela espiral que a Rebeca mencionou aqui, que você acha que você está fazendo, que você vai suprir um gap da tua autoestima, que você vai mudar, que você vai ser outra coisa e pode rolar uma decepção, né? Então é mais sobre a gente se questionar, né? Antes de só fazer e não cair nessas trends. Que eu até vi que esse nome aí dessas trends aí que você falou, Ti, no TikTok eles chamam de glow up culture, que é
Como se você fosse ali dar um glow, assim, passei um blush aqui, deu uma levantada, mas você fez um monte de procedimento estético, sabe? E isso é um conteúdo que tá indo aí para uma galera da geração Z, sabe? Que tá muito nova, na fase da adolescência, e então tá já sendo exposto a essa visão de que ó, é só ir ali, dar um up ali no escritório, no consultório do médico mais próximo, que você vai ficar legal, sabe? Então é perigoso também. Olha, estamos aqui, hein? Estamos aqui terminando já, mas você sabe que a gente não termina sem terminar com uma dica de ouro. Rebeca de Moraes, temos? Sempre. Você sabe que não é novidade para ninguém que a edição de fotos seja uma realidade hoje em dia, principalmente dentro da publicidade, a gente vê bastante isso. Mas claro que isso precisa ser lidado com muito cuidado, como a gente falou aqui durante o episódio, porque toda publi é uma forma de influência. A Kim Kardashian, por exemplo, é uma grande referência no mundo da beleza, e há um tempo atrás fez uma propaganda para uma marca de lingerie em que o principal foco era em cima do corpo dela. Tanto que o corpo da Kim é marca registrada dela. Mas dá para ver que em um momento do vídeo ali, que a cintura dela é distorcida para ficar mais fina. E o que isso impacta? Né? Quando você olha para o corpo da Kim e se convence de que você quer um igual, você está sendo influenciado a ter um corpo que passou por uma edição digital. Aquele corpo não existe. Você vai correr o risco de passar por uma cirurgia ou de fazer uma dieta para alcançar um corpo que é digitalizado, e isso é muito perigoso. Tanto que na Noruega se tornou um crime, de fato, usar imagens editadas em publicidade online sem ter um aviso prévio para o consumidor. Porque a gente é influenciado de diversas formas nas redes sociais e, obviamente, a maior parte das vezes isso é inconsciente. Quando a gente vê um influenciador fazendo uma propaganda, o jeito como a imagem da pessoa vem para nós é um ponto de impacto também. Por isso, a dica de ouro de hoje é mais uma conscientização aí para os marqueteiros sobre o poder das imagens digitais sobre as pessoas e como um efeito aparentemente inofensivo ali pode afetar uma outra pessoa e levar essa pessoa a mudar a própria estética em nome de um padrão irreal, que é o que a gente pode chamar de péssima influência, né? É isso, recado dado, vambora, hein? Tá na hora do Joga na Roda. Tiago Faria, que trazes? Michel, eu vou trazer um filme que eu via há bastante Vai tempo, lá que eu acho vem, muito... lá vem. Cinema Não, italiano. não é tão, não, esse não. Ele é mais pop, mas eu acho um filmaço tanto quanto, que é o Precious, a Preciosa, uma história de esperança. Ele narra a história de uma adolescente periférica que é negra e gorda e que mora no Harlem, em Nova York. E essa condição de pobreza e desse corpo fora do padrão faz com que ela sofra muitas humilhações ao longo da vida e tire um pouco da sua fé no seu futuro. Ela tem uma relativa redenção ali no filme quando ela começa a se refugiar na sua própria imaginação para fugir dessas experiências traumáticas que a condição corpórea dela trazia. A atriz principal, que é a Gabourey Sidibe, tem uma atuação muito bonita, muito silenciosa, muito, muito tocante, assim. Foi o primeiro papel dela e ela foi indicada ao Oscar. Eu acho um filmão, vale demais. Que maravilha, hein? Que maravilha. Olha, assistirei. Rebeca de Moraes, filme também? Vou ter que reassinar o MUBI ou não? Dá para ver no YouTube. Nossa, como você adivinhou? É um filme do MUBI. Porque o padrão de vocês é esse, querida. É cinema vietnamita, né? Sabe que o pior é que eu nem sei se ainda tá no MUBI? É porque essa história, padrão de beleza, me lembrou um documentário muito bom que eu assisti muito por acaso no MUBI um dia desses, que chama Good Hair, que é do Chris Rock. Não é novo, é de 2009, se não me engano. E é um documentário que ele faz a partir de uma conversa que ele teve com a filha mais nova dele, e que ela fala que não gosta do cabelo dela, que ela quer ter outro cabelo. E ele, como homem, acho que não estava tão a par do que estava acontecendo, do que acontecia ali da relação das mulheres negras com o próprio cabelo, e começa a investigar isso. Então ele vai
ele vai para muitos lugares. Eu acho que é um documentário que ele deve ter feito por muito tempo, e ele vai a vários salões, ele vai a competições de cabeleireiro, enfim, para investigar o que é essa relação da mulher negra americana, que eu acho que tem esse recorte aí também, com a necessidade de mexer no cabelo, de manipular, e ainda pega uma época em que se fazia alisamentos muito invasivos, que eu acho que hoje em dia se faz menos, ou enfim, acho que essa realidade está mudando bastante hoje, mas ele pega uma época ali em que se alisava o cabelo com produtos químicos muito pesados, e traz uma discussão, acho, super relevante, como as mulheres negras americanas são impactadas por um padrão estético branco, né, muito específico. Maravilha, Mari. Ó, vou jogar lá, volto com informações para saber se tá ou não tá no MUBI mais. Verei. Marina Roale, hein? Vou no popzão Netflix aqui da galera. Tem uma série documental lá, tá como Broken na versão americana, mas é de serviço ao consumidor aqui no Brasil. E aí, cada episódio, eles vão mergulhando ali por dentro de bastidores de algum setor ali da indústria e do consumo. E o primeiro episódio é sobre o mundo dos cosméticos. E aí eles vão mostrando uma série de estratégias que o mercado, principalmente o marketing de influência, vem usando, uma série de informações que são negligenciadas ali nos produtos que a gente consome. Você fica meio pavoroso, assim, com medo do que você vai botar no rosto depois que você vê essa série, que eu acho que tem muita conexão aí com esse mercado da medicalização também, né? Então, essa indústria da influência, ela super alimenta aí esse tipo de desejo que a gente tem cada vez mais se modificar. Então, eu acho que é um episódio legal para pensar sobre isso. Maravilha, verei. Olha, a minha dica é um livro, tá? É um livro bem legal de um antropólogo chamado Rafael Bispo. O Rafael, na tese dele de doutorado, estudou as chacretes hoje. E eu acho que tem tudo a ver com esse episódio de hoje, porque elas nos anos 70 e 60, ali no programa do Chacrinha, foram o que era o padrão de beleza da época e ditavam as regras sobre o que era ser bonita naqueles tempos. O Rafael, nesse livro que se chama As Rainhas do Rebolado, Carreiras Artísticas e Sensibilidades Femininas no Mundo Televisivo, volta a essas mulheres e vê como elas estão lidando com esse mundo pós-fama, esse mundo fora das televisões, e faz uma belíssima etnografia sobre o universo feminino e todas as questões e os dilemas que a atravessam. Leiam, porque é da melhor qualidade. E olha, você já sabe que a gente aqui do Causcast quer saber muito da sua opinião. Os nossos fiéis ouvintes participam demais, mandam sempre para a gente uma mensagenzinha dizendo quem falou, quem deixou de falar e por aí vai. A gente adora saber que vocês estão fritando a cabeça junto com a gente também, mas a gente quer sugestão, hein? Sugestão de temas que você anda pensando por aí, do lado daí, e a gente ainda não parou para pensar do lado de cá. Então é fácil, hein? Você manda mensagem pra gente, marca nas redes sociais que a gente está de olho e certamente terá teu episódio aqui. Rebeca de Moraes, você tradicionalmente nos dá as direções. Diga lá, quem quer mandar mensagem faz o quê, hein? Manda uma mensagem pra gente no @Grupo Consumoteca, ou quem for do e-mail, consumoteca@consumoteca.com.br. Estaremos esperando, animados pelos seus comentários. E a gente vai ficando por aqui, hein? Eu vou me despedindo de todos vocês e dos meus colegas dessa nave caótica. Tiago Faria, beijo, cuidado, hein? Pode deixar, Michel, vou ficar... Só para eu ouvir saber, caiu um coco no meu quarto hoje. E aí quase caiu na minha cabeça, mas tá tudo bem, ouvinte. Muito obrigado. Acaba a pandemia, né? Porque esse negócio dessa gente ex-urbana não tá dando certo. Rebeca de Moraes, beijos. Ficou muito bom, rápido. Pro ouvinte saber, caiu um coco na minha cabeça hoje, mas tá tudo bem. Beijo, gente. Curtam a beleza. Marina Roale, que também mora na mansão Itaipu, que é um lugar que coisas selvagens podem acontecer. Cuidado também. Beijo. Michel, gostaria também de deixar nosso agradecimento aqui para a Juliana Santos, que participou aí dando
depoimento dela, dando as suas experiências aí de intervenções no mundo da beleza. Mas ela é uma baita produtora de conteúdo, então siga o @estilistajuliana. Além dos bastidores, de toda a produção, dos vestidos incríveis que ela faz, ela tem um humor ácido que eu adoro, assim. Ela traz uma visão debochada sobre uma série de temáticas legais e fala também sobre o universo PCD, que eu acho que é um tema que a gente tem que estar cada vez mais aberto para entender como é que é a realidade dessas pessoas. Eu não posso ir embora sem deixar de lembrar que esse podcast maravilhoso é uma produção do Grupo Consumoteca, em parceria com o UOL-TAB. Do lado de lá, o comando é de Olivia Fraga e Juliana Carpanês. Do lado de cá, a produção é de Marina Roale, de Rebeca de Moraes, Fabiola Gomes, Mônica Lewandowski e Alcides Neto. O roteiro fica por conta de Bruna Capasso e a edição é do grandioso Wesley Xavier. Se cuidem, fiquem em casa, usem máscara, toma a segunda dose, terceira dose, 14ª dose, sei lá qual é a dose que você tá direito. Se te derem, toma. Até a próxima. Tchau, tchau.